No 7º dia da festa, quando o rei Xerxes estava muito alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 eunucos que o serviam, Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas, que lhe trouxessem a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria que os nobres e os demais convidados contemplassem sua beleza, pois era uma mulher muito bonita. Mas quando transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, ela se recusou a ir. O rei ficou furioso e indignado. Então o rei consultou seus sábios, que entendiam das leis e dos costumes dos persas, e aos quais ele sempre pedia conselhos. Seus nomes eram Casserna, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, 7 nobres da Pérsia e da Média. Tinham acesso direto ao rei e ocupavam os cargos mais altos do império. O que se deve fazer com a rainha Vasti? Perguntou o rei. De acordo com a lei, qual é o castigo para uma rainha que se recusa a obedecer às ordens do rei, transmitidas pelos eunucos? Memucã respondeu ao rei e aos demais nobres. A rainha Vasti ofendeu não somente o rei, mas todos os nobres e cidadãos das províncias do império. Mulheres de toda parte começarão a desprezar o marido quando souberem que a rainha Vasti se recusou a comparecer diante do rei. Antes de terminar este dia, as esposas dos nobres do rei em toda a Pérsia e a Média saberão o que a rainha fez e começarão a tratar o marido da mesma forma. Haverá grande desprezo e indignação sem fim. Portanto, se parecer bem ao rei, sugerimos que publique um decreto real, uma lei dos medos e dos persas que não pode ser revogada. Determinará que a rainha Vasti seja expulsa para sempre da presença do rei Xerxes, e que o rei escolha outra rainha mais digna que ela. Quando o decreto for publicado, em todo o vasto império do rei, maridos de toda parte, seja qual for a posição social, serão respeitados pelas esposas. O conselho pareceu razoável ao rei e aos seus nobres, e ele aceitou a proposta de Memucã. Enviou cartas a todas as partes do império, a cada província, em sua própria escrita e língua, proclamando que todo homem devia ser o chefe de sua própria casa e ter sempre a última palavra. Até aqui, meninas. Eu quero fazer um breve resumo para nós compreendermos o que o Espírito Santo quer tratar conosco aqui nessa noite. Quando você faz a leitura a partir do 1º versículo do capítulo 1, você vai perceber lá que esse fato se dá em dias de festa. A história começa dizendo que era o 3º ano do reinado do rei Xerxes, que para quem estava no início do seu governo, era um governo muito jovem, apenas 3 anos de reinado, ele já era um governo relevante, de muita relevância para a sua época, especialmente pelo começo, do seu reinado. Ele tinha apenas 3 anos de reinado, e ele já tinha conquistado 127 províncias que ia da Índia até a Etiópia. E como ele tinha conquistado algo que era muito surreal para a sua época, ele decidiu dar uma festa para celebrar o sucesso do seu governo, um governo tão jovem, e para ostentar, para compartilhar com os nobres de perto e de longe, de muitos lugares, de muitas outras nações, de muitas outras províncias, o que ele tinha. Ele queria mostrar o seu poder, ele queria mostrar a sua riqueza, ele queria mostrar o esplendor da sua majestade para essas pessoas. Então a história nos diz que ele convida todos os seus nobres e oficiais, convida também os oficiais militares da Pérsia e da Média, e todos os príncipes e nobres de todas essas províncias. E ele fez algo para esbanjar. Ele não deu uma festa de 1 dia, 2 dias, 1 semana. A festa durou 180 dias. 6 meses. Fala, uau! Pensa. Tem que ter muito dinheiro para você fazer uma festa 6 meses, né, irmãs? Às vezes a gente rala para fazer o casamento de um filho, um noivado, um aniversário, né? Você vai juntando, para dar uma festa de 6, 8 horas. O cara tinha tanto dinheiro que ele convidou todas essas províncias, nobres,
a nobreza, os príncipes, os militares, os oficiais de todas essas províncias e de outras distantes, e deu uma festa de 6 meses. Então você tem que ter muito dinheiro mesmo, ele tinha muita coisa para ostentar. E como prova da sua generosidade, o texto nos diz que ao final da festa, ele abriu uma exceção também para o povo poder participar, para a plebe participar. Então ele abre uma exceção para o povo, dos mais importantes aos mais humildes, dando a eles também a oportunidade de celebrar o seu poder, de celebrar a sua riqueza, de celebrar a sua majestade. E essa festa para a plebe durou 7 dias. E essa festa em especial para os pobres, para a plebe, ela foi oferecida no interior do pátio do jardim do Palácio Real. E a história nos diz que para todos, tanto para os nobres quanto para os plebeus, o requinte da festa foi o mesmo. O serviço oferecido foi o mesmo. Todas as bebidas foram oferecidas em taças de ouro. E toda a decoração ostentava o poder do império do rei Xerxes. E esse serviço foi prestado sem distinção, desde os mais nobres aos mais pobres. E em paralelo a isso, a rainha Vasti, a esposa do rei Xerxes, ela ofereceu em paralelo um banquete só para as mulheres. Era uma reunião como nós aqui, só para as mulheres no interior do palácio. A festa mal tinha começado, era o 7º dia de festa, estava no começo da festa. E a história nos diz que no auge da alegria e da euforia causada pelo vinho, o rei quis exibir mais do que o seu ouro, ele quis exibir mais do que a sua prata, ele quis exibir mais do que os seus troféus, ele quis exibir mais do que os seus títulos, do que toda aquela pompa, aquela glória que ele havia conquistado em tão pouco tempo. Ele quis exibir a sua esposa, a rainha Vasti, que era uma mulher muito bela e muito linda. Então ele dá ordem aos seus servos, que vão até o lugar onde a rainha estava reunida só com as mulheres, pedindo para que ela viesse trajando as suas vestes reais, trajando também a sua coroa, ostentando a coroa real. E essa foi a ordem que ele deu: mande Vasti se apresentar aqui, porque eu quero apresentá-la, eu quero mostrá-la, eu quero exibi-la, quero exibir a sua beleza para todos os nobres que estão aqui. Quando os eunucos chegaram à rainha Vasti, deram um recado, comunicado, a mensagem do rei, ela se negou. O texto não dá muitos detalhes do porquê da negação da Vasti, mas ela não foi, ela não compareceu, ela mandou um recado para o rei. Não sei se eles discutiram, se eles tiveram uma crise, se eles brigaram pela manhã, não sei se ela estava de TPM, eu não sei o que aconteceu, mas ela não foi. Ela disse para ele: olha, diga para ele que eu não vou. E isso foi uma atitude de desrespeito para com o rei, porque ele já havia compartilhado que ele iria exibir a sua esposa, que ele iria exibir a rainha com a sua coroa. E isso causou um constrangimento muito grande, deixou o rei muito irado e indignado. Então, naquele momento, quando ele recebe a mensagem, o rei se levanta daquele ambiente de festa e vai às portas trancadas para o seu gabinete real. E ele chama o seu grupo de conselheiros, que eram os nobres, um grupo de nobres oficiais, que tinham muita intimidade com o rei, que eram os homens a quem o rei consultava, sempre que ele precisava tomar uma medida, tomar uma decisão muito importante. E esses homens, eles tinham acesso direto ao rei, eles tinham liberdade, eles tinham intimidade com o rei, e ocupavam os cargos mais altos daquele império. E quando eles entram com aquela porta, eles percebem que o rei está furioso. O rei olha para eles e já lança uma pergunta. O rei pergunta o seguinte para eles: o que é que se deve fazer com a rainha Vasti? Que conselho vocês me dão? Que sugestão vocês me dão? O que é que deve se fazer a uma rainha que se recusa a obedecer às ordens do rei? Ela era a esposa, mas isso não tirava dela a mesma responsabilidade que todos os demais do reino. Ela também deveria se submeter às ordens do rei. Então ele chega perguntando para eles o que é que eles deveriam fazer, que castigo deveria ser aplicado à rainha por ter se recusado a obedecer às ordens do rei. E o texto nos diz que Memucã
talvez o sábio, o nobre mais velho daquela turma, talvez o primeiro que sempre tomava a palavra em primeira instância, ele começa falando ao rei que, olha rei, já que o senhor nos deu oportunidade para falar, eu quero falar aquilo que eu penso. A atitude da rainha Vasti não ofendeu apenas o rei, mas todos nós nos sentimos ofendidos. Todos nós que somos nobres e cidadãos das províncias do império que o Senhor governa, nos sentimos ofendidos com essa atitude da rainha. E na visão de Memucã, no seu conceito, na sua percepção, ele diz ao rei que aquela atitude de Vasti abriria agora um precedente para que todas as demais mulheres desrespeitassem os seus maridos. Porque aquele casal era um casal referência. Vasti era referência para as mulheres daquele império. E se Vasti tomou uma postura como essa para com o rei, o seu marido, ela estaria abrindo um precedente, né, para que todas as demais mulheres fizessem o mesmo com os seus maridos, que a partir de então, todos os maridos começariam a ser desonrados dentro da sua própria casa, começariam a ser desrespeitados, e isso incorreria num grande desprezo e numa indignação sem fim. Então aqueles conselheiros sugerem ao rei, com base naquilo que eles haviam percebido naquele ambiente de festa, porque na visão de Memucã e dos demais nobres, dos demais sábios, ele ainda reforça dizendo assim, olha, eu tenho certeza que antes do final do dia de hoje, isso vai vazar. Isso não vai ficar apenas, né, não vai ficar seguro, o que aconteceu, esse acontecimento não vai ficar seguro apenas entre nós que estávamos ali na festa, mas isso vai incorrer em todo o império e para fora do império. E eu tenho certeza que antes do final do dia, toda essa situação de desprezo e de indignação vai ofender a todos os demais maridos. Então eles sugerem ao rei que ele publique um decreto real e irrevogável. Não se poderia alterar esse decreto, determinando que Vasti fosse, de uma vez por todas, expulsa da presença do rei. E dando ao rei, a partir de então, o direito de escolher uma nova esposa, de eleger uma nova rainha, uma outra mulher como rainha no lugar de Vasti. E eles ainda eles frisam algo nesse diálogo, dizendo que os critérios que deveriam ser observados na escolha dessa nova esposa para o rei. Porque essa, com certeza, ela deveria ser mais digna que Vasti. Então eles conseguem convencer o rei de que, fazendo assim, os maridos de todas as classes sociais estariam protegidos e, consequentemente, seriam respeitados pelas suas esposas. Só que quando eu estava meditando nesse texto, o Espírito Santo começou a compartilhar algumas coisas ao meu coração. Talvez você já ouviu essa história em outras circunstâncias, já assistiu lá na Rede Record a minissérie da Rainha Esther, como ela chegou a se tornar rainha. Mas algumas coisas estão embutidas aqui que às vezes a gente passa despercebidas. O conselho que os conselheiros deram ao rei tinha muito mais a ver com eles do que com o próprio rei. O Espírito Santo começa a abrir os meus olhos e abrir os nossos olhos. No fundo, pela forma como Memucã foi incisivo com o rei, com a sugestão, com o conselho que ele dá. Ele não estava se importando com o rei. Pouco importava para Memucã a sua boa ou má relação com Vasti. E em nenhum momento nós vemos aqui aqueles nobres conselheiros preocupados com a relação do rei, com o casamento do rei, com o relacionamento do rei e da rainha. Na verdade, eles estavam muito mais preocupados com as suas relações e com o bom comportamento das suas esposas frente à sociedade do que qualquer outra coisa. Eles estavam mais preocupados com a aparência da relação do que com a essência da relação. E nós vamos falar um pouco sobre isso nessa noite. Porque não diferente daquela época, nós também estamos vivendo dias em que nós estamos muito mais preocupadas com a excelência das coisas,
com a aparência das coisas, do que com a essência das coisas. Estamos muito mais preocupadas com a aparência do que somos, do que temos, do que com a essência do que de fato temos e somos. Estamos muito mais preocupadas com a aparência das relações familiares. As redes sociais estão estampadas à aparência das nossas relações. Mas eu te faço uma pergunta: como está a essência das tuas relações? Como está a essência do teu casamento, você que é casada? Como está a essência da tua relação com os teus filhos? Como está a essência da tua relação com os teus pais? Como está a essência da tua relação profissional? Como está a essência da tua relação ministerial? Da tua vida em comunidade e em família cristã? Pergunta para tua irmã: como vai a essência? Eles estavam muito mais preocupados com a aparência do que com a essência. E por que nós podemos afirmar isso? Porque nenhum deles, gente, eles eram os sábios. Eles eram os conselheiros do rei. Mas na posição em que eles ocupavam, o cargo que eles exerciam, nós não vemos nenhum deles sugerindo um diálogo entre ambos. Nós não vemos eles sugerindo um aconselhamento, já que eles eram sábios. Eram vistos e tidos por todo aquele império como os homens mais sábios, escolhidos a dedo para aconselhar, para mentorear aquele rei tão jovem. Nenhum deles sugeriu uma terapia de casal. Nenhum deles perguntou para o rei: rei, o que aconteceu lá hoje? Vocês discutiram? O senhor entristeceu a Vasti? Porque não é comum uma rainha ter uma postura dessa. O que foi que aconteceu? A gente não vê eles preocupados com isso. Simplesmente eles decidiram: Vasti não correspondeu? Não correspondeu, então ela não serve mais. Não serve mais. Ela não é digna de ocupar o lugar que ocupa. Ela não é digna de ostentar sobre a sua cabeça a coroa que simboliza, que representa todo este império. E qual a sua sentença? Ela perderá a coroa para alguém que seja mais digna. Essa foi a frase que eles usaram. O senhor merece uma esposa que seja mais digna. Diga comigo: mais digna. Mais digna. Só que o que me assusta aqui é que o padrão de julgamento que sentenciou Vasti era com base na moral e na ética, no bom comportamento, nos bons costumes, na sujeição, no respeito ao marido, e não tem nada de errado, está tudo certo. Só que em contrapartida, quando nós olhamos, começamos a avaliar o padrão para a escolha de uma nova rainha, não era usado esse mesmo critério. Mas o padrão de escolha para uma nova rainha era com base performática, naquilo que é visual, naquilo que impressiona. Eles induzem o rei Xerxes a procurar na nova rainha aquilo que eles estavam desprezando em Vasti. Porque na visão deles, Vasti deveria ser mandada embora ela fosse linda, mas não poderia mais ser referência de moral e ética. E quem nós vamos eleger no lugar de Vasti? Alguém que seja tão igual e dignamente linda. Eles estavam procurando alguém que fosse dignamente linda. Porque na ótica daqueles sábios, a dignidade estava na beleza que se sujeita. Era isso que eles queriam. Vasti não servia porque ela não era padrão mais de referência para bons costumes, para moral e ética. E quem nós vamos colocar no lugar? Nós vamos colocar alguém que seja tão dignamente bela, tão dignamente linda, ou seja, uma beleza que se sujeita. E nós estamos vivendo dias em que as mulheres estão pagando um alto preço para serem belas. A qualquer preço, a qualquer custo, estão se sujeitando a qualquer coisa, desde que elas não percam o seu posto de belas, de lindas, de desejáveis.
E o rei segue os conselhos dos seus nobres de confiança e começa a caçada por uma bela virgem, porque foi isso que eles instigaram o rei. Nós vamos fazer uma seleção dentre todo o império, vamos procurar belas moças que sejam virgens, porque para eles isso era o bastante. E quando nós olhamos para o histórico, nós vemos que há todo um fetiche por trás desses quesitos. A virgindade que eles procuravam aqui, essa beleza atrelada à virgindade, não tem nada a ver com pureza na sua essência. Não tem nada a ver com isso. E quando a gente olha para o histórico, para isso, o decorrer da história até os dias de hoje, seja em prostíbulos ou negociações de tráfico humano, há um fetiche por meninas que sejam virgens, é ou não é? Para muitos homens, principalmente homens de corações perversos, seja para desposar ou simplesmente desflorar meninas virgens, isso aumenta o seu senso de virilidade e potência. Qual é a primeira coisa que se pede como prova de amor desde os primórdios? O que é que se pede? É a entrega da sua pureza, da sua virgindade, da sua inocência. E agora Esther está lá entre as mais belas virgens de todo o reino. E elas passam 1 ano sendo tratadas no seu estereótipo. E talvez você esteja se perguntando o que é que isso tem a ver conosco nessa noite. Eu quero fazer um paralelo entre o rei Xerxes e o rei a que nos submetemos nessa noite, que é Jesus. O rei Xerxes, ele procurava uma rainha que fosse dignamente virgem e bela. Mas eu glorifico ao meu Senhor, porque o rei Jesus não está procurando por virgens belas. Ao contrário do rei Xerxes, Jesus não está olhando para nós aqui nessa noite, procurando, usando como padrão de seleção o estereótipo, a beleza, a virgindade ou a pureza. Até porque o pecado original roubou de nós a pureza que nos mantinha belas. Desde a decadência do Éden, nós perdemos essa pureza. Desde a decadência do Éden, nós perdemos a beleza, porque o pecado, ele nos corrompe. O pecado tira de nós a nossa inocência. Quando Jesus nos encontrou, algumas já foram encontradas por Jesus há um bom tempo, outras estão sendo encontradas por Jesus nessa noite. Mas quando Jesus nos encontrou, Ele nos encontrou totalmente desfiguradas. Ele nos encontrou totalmente marcadas negativamente nas nossas emoções, marcadas negativamente no nosso espírito, marcadas negativamente na nossa alma por causa do pecado. Mas o que eu acho lindo no Rei Jesus é que apesar de nós, apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos erros, apesar das nossas fragilidades, apesar da nossa falta de pureza por causa do pecado, Ele continua insistindo em colocar uma coroa eterna sobre as nossas cabeças. É assim que Ele nos vê. Não é pelo padrão do estereótipo, e muito menos no padrão da moral e da ética, porque em se tratando de pecado, nós não tínhamos a mínima condição de sermos selecionadas pelo Rei Jesus. Para Xerxes e o rei Xerxes, aliás, sentenciou sua rainha a conselho de homens que estavam mais preocupados com aquilo que lhes era cômodo do que qualquer outra coisa. E o que eu acho lindo na nossa relação com Jesus é que o Rei Jesus nunca pediu conselhos a quem quer que fosse a nosso respeito. Se Jesus fosse pedir conselhos acerca de nós, para saber o que fazer conosco, se Ele fosse pedir conselhos para a nossa sogra, irmãs, se nessa noite Ele olhasse para mim ou para a tua sogra e dissesse assim: minha sogra chama Marli, Marli, o que você acha? Eu estou pensando aqui, você acha que eu abençoo a Leila? A Leila está me pedindo por essa bênção aqui já tem um tempinho. Mas qual é a sua sugestão? Qual é a sua opinião? O que é que a minha sogra falaria para Jesus? Será que a minha sogra estaria de acordo com aquilo que Jesus estaria disposto a fazer na minha vida?
Se Jesus fosse perguntar para a tua vizinha, estou pensando em abençoar a Valéria. Tem alguma Valéria aqui? Tem alguma Valéria aqui? Tem uma Valéria lá atrás, ó. Estou pensando em abençoar a Valéria. O que você acha? Eu abençoo a Valéria ou não abençoo? O que a tua vizinha tinha para falar de você, Valéria? Será que ela ia dizer para Jesus o mesmo que aqueles conselheiros disseram? Não, Senhor, não abençoa a Valéria, não. Ah, nem me cumprimenta quando ela... Não estou dizendo que eu nem te conheço, hein, Valéria? Só estou te usando como exemplo aqui. Com certeza, se Jesus fosse pedir algum conselho acerca de nós, raramente ele encontraria alguém que fosse favorável a nós. Se Jesus fosse pedir conselhos acerca da nossa casa, acerca da nossa família, acerca dos nossos filhos, acerca do nosso casamento, muito provavelmente ele encontraria conselheiros como esses do rei, que não estão preocupados com a essência, mas que estão preocupados com a aparência, que estão pouco se importando se você vai sofrer com o teu divórcio, que estão pouco se importando se os seus filhos vão ficar traumatizados por causa do divórcio, que estão pouco se importando se você está cansada de sofrer por essa enfermidade que te atormenta há tanto tempo. Para aqueles homens eles não faziam questão de saber o que levou a rainha Vasti a tomar aquela postura. Pouco importava para eles se o rei amava ou não amava Vasti. Pouco importava para eles como iria ficar Vasti depois dessa sentença. Porque quando o rei chega diante dos conselheiros, o rei já chega, ele está tão irado que ele chega perguntando qual é a sentença, qual é o castigo. Queridos, Jesus nunca vai chegar para ninguém perguntando acerca da minha vida ou da tua vida, qual é a sentença, qual é o castigo que eu vou aplicar na Leila, que eu vou aplicar na Maria, que eu vou aplicar na Débora, que eu vou aplicar na Valéria, seja lá quem for. Pelo contrário, a preocupação de Jesus também nunca foi com o que vão pensar ao seu respeito, porque aqueles homens estavam preocupados com o que iriam pensar deles. Quando eles estão falando com o rei, na verdade eles estavam projetando em si mesmos. O que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão falar da tua pessoa, rei? Se o senhor continuar casado com Vasti, uma mulher que é insubmissa, uma mulher que não te respeita e que faz isso publicamente. E aí eu olho para a figura do rei Jesus. Quantas vezes nós também já não tivemos posturas como essa? Quantas vezes nós já não fomos insubmissas ao rei Jesus? Quantas vezes nós já não negligenciamos a pessoa de Jesus? Quantas vezes nós também já não entristecemos, não nos negamos a nos submeter à vontade do rei Jesus? Mas ele não está preocupado com aquilo que estão pensando dele. Quando ele olha para você, quando ele olha para mim, ele continua insistindo em nós, porque na sua ótica ele diz: eu preciso continuar trabalhando na vida da Leila, para mudar o conceito que as pessoas têm acerca dela. Nessa noite Jesus quer trabalhar na tua vida. Ele não está se preocupando com aquilo que as pessoas vão pensar dele. Até porque ele é imutável, ele é santo, ele é poderoso, ele é suficiente, ele é capaz, ele é justo, ele é íntegro. Se ele andar comigo mais 30 anos, isso não vai alterar nada na pessoa dele, porque ele é íntegro, ele é pleno, ele é perfeito. Mas se eu andar 30 anos com ele, muita coisa vai mudar na minha vida. Jesus quer mudar o conceito que as pessoas têm de algumas meninas aqui nessa noite. Talvez para algumas pessoas, você não é digna de perdão. Para algumas pessoas, você não é digna de resgate. Você não é digna de ser alcançada pelo favor de Deus. Para algumas pessoas, os seus filhos têm que continuar da forma como estão. Para algumas pessoas, o teu casamento tem que acabar mesmo. Para algumas pessoas, você tem que continuar na miséria. Para algumas pessoas, você tem que morrer dessa enfermidade. Mas para o Rei Jesus, não. Ele não está aqui nessa noite para nos sentenciar. Esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus nessa noite é de nos trazer para perto. Diga para quem está perto de você: Deus quer te trazer para perto dele. Aleluia.
Para Xerxes e os seus conselheiros, a dignidade se traduz por beleza e se resolveria com um ano de confinamento. Para Jesus, dignidade não tem nada a ver com isso. Dignidade não é performance. Para Jesus, dignidade não é estereótipo. Para Jesus, dignidade não é nada do que é palpável, não é nada do que pode ser comprado. A dignidade não está na maquiagem, a dignidade não está na roupa, a dignidade não está no calçado, não está na bolsa, a cara que você usa. Dignidade não tem nada a ver com performance. Para Jesus, dignidade tem a ver com perdão. Dignidade tem a ver com justificação. Dignidade tem a ver com restauração, com transformação, com renovação de mente, com santificação. Porque para Jesus, dignidade tem a ver com a cruz, tem a ver com a graça. É isso. Nós não somos aproximadas de Jesus porque nós somos dignas. Mas a partir do momento que nós nos aproximamos, a graça vai nos dignificando. Aqueles homens queriam escolher uma mulher que fosse dignamente bela. A beleza era o padrão, era o quesito principal para refletir dignidade. Mas não, Jesus olha para mim, que dignidade eu tenho sem Jesus? Que caráter eu tenho? Qual é o homem que consegue ter um bom caráter sem Jesus? Mas à medida que ele me aproxima dele, a graça se aproxima de mim, e ela vai me transformando, ela vai me purificando, ela vai promovendo o processo da salvação na minha vida. E isso vai me dignificando. Glória a Deus. E o meio e o tempo para isso varia de pessoa a pessoa. Jesus não faz como aqueles homens sugeriram. Ele não confina nós todas no mesmo lugar e diz para a gente: olha, vocês vão ficar aqui confinadas 1 ano, porque eu vou tratar vocês. Não são esses os métodos do Senhor Jesus. Ele não nos confina todas juntas no mesmo ambiente, pelo mesmo tempo, fazendo uso dos mesmos métodos. Sabe por que ele não faz isso? Porque aos olhos de Deus nós somos únicas, nós somos especiais. Você sabia disso, que você é única e você é especial? Diga isso para essa menina: você é única e especial. Fala para outra do seu outro lado aí, da direita, da esquerda: você é única e especial. Nós somos únicas e especiais. E para cada uma de nós, Ele dá uma atenção especial, de acordo com o meu perfil, de acordo com a minha personalidade. Ele dá uma atenção especial a você de acordo com as tuas necessidades, de acordo com as tuas fraquezas, de acordo com as tuas falhas. Ele sabe exatamente o que precisa ser alterado em mim, e Ele sabe exatamente o que precisa ser alterado em você. Ele sabe exatamente as áreas que eu ainda preciso ser liberta, mas Ele também sabe quais são as áreas que você precisa ser liberta. É por isso que Ele não joga todo mundo dentro de um caldeirão, faz um sopão e resolve tudo de uma tacada só. Não. Para cada uma de nós, Ele tem um método, Ele tem um padrão, Ele tem uma forma, Ele tem um critério, porque nós somos únicas e nós somos especiais. Ele sabe o que você ainda precisa vencer. Talvez o que você precisa vencer, a tua irmã do lado já venceu. Mas isso não significa que ela está pronta, porque ela também está em processo de transformação. Ela também está em processo de regeneração. Ela também está em processo de libertação. Mas Ele consegue lá de cima olhar aqui nessa reunião, como nós estamos aqui, e identificar as nossas particularidades. E Ele as respeita. Ele nunca vai olhar para mim ou para você e dizer assim: Leila, você está muito devagar. Olha só para a tia Eliana, ela está anos-luz na tua frente. Você está me dando muito trabalho. Não, Ele não faz isso. Ele respeita o meu tempo. A Bíblia diz que Ele está à porta do coração batendo. Sabe o que significa isso? Respeito. Ele não invade. Ele está à porta do coração batendo. E nessa noite Ele está batendo a porta de alguns corações. E Ele diz que se você abrir, Ele vai entrar. E Ele vai cear com você. Ele vai ter um bate-papo com você. Uma atenção toda especial, só para você. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ele é maravilhoso. Ele sabe exatamente o que precisa ser mudado em nós. E Ele sabe e compreende que nós estamos em fase de transformação e de aperfeiçoamento.
O rei Xerxes procurava uma mulher para torná-la rainha. E Jesus está olhando para nós e procurando uma noiva. Ele quer tornar-nos sua noiva. E isso é maravilhoso. Saber que apesar de mim, Jesus ainda insiste em mim, porque Ele quer fazer de mim a sua noiva. Isso é maravilhoso, isso é poderoso. Só que essa frase não tem nada a ver comigo, é totalmente sobre Ele. Nunca foi sobre nós. Nunca foi a nosso respeito, tudo sempre foi por Ele. Foi para Ele, foi por causa dEle. Não tem a ver com a gente. Porque quando eu olho para a história da rainha Vasti, o momento em que ele ordena que ela venha à sua presença, ostentando aquela coroa, tudo que o rei queria era exibir Vasti como um troféu ostentação, para gerar ainda mais uma glória humana, com base no ego, no autoenvaidecimento. Tudo que aquele rei queria naquela ocasião, era que todos aqueles homens flertassem ao mesmo tempo com a sua esposa. Tudo que ele queria é que aqueles homens olhassem para aquela mulher que era muito linda e dissessem: puxa, esse rei é o cara. O cara tem tudo. 3 anos que o cara está governando. Olha quantas províncias ele já conquistou. Quantos títulos, quantas vitórias, quantas conquistas. E todo fim de noite ele ainda tem uma mulher dessa para dormir com ele. Muitos homens nos dias de hoje continuam com esse mesmo pensamento. Eles querem uma bela mulher do seu lado, para ostentar nas suas rodas, nos seus jantares de negócios, para ostentar diante dos seus amigos. Mas a proposta de Jesus é outra. Quando Jesus se aproxima de nós e nos escolhe para nos tornar sua noiva, Ele não quer sugar de nós a glória, mas Ele quer nos devolver a sua glória. Glória é essa que o pecado roubou. Tudo que Jesus quer é nos devolver a glória. Glória é essa que é sua, que sempre foi sua, mas que o pecado tirou de nós. E por que eu digo que Ele quer nos devolver a glória? Porque nós fomos criadas lá no Gênesis, a sua imagem e a sua semelhança. Nós temos a assinatura do autor da vida. A glória do autor da vida foi dada a nós. Mas o pecado, ele tirou de nós a glória de Deus. E tudo que Jesus quer fazer agora é devolver-nos essa semelhança. O pecado nos descaracteriza. E hoje nós estamos vivendo numa sociedade tão descaracterizada pelo pecado. Uma sociedade tão doentia por causa do pecado. Mas Jesus nessa noite, Ele quer devolver a glória que foi roubada de nós pelo pecado. Glória da imagem e semelhança com o Cordeiro de Deus. E a partir do momento que Ele decide colocar sobre nós essa coroa, uma coroa eterna, uma coroa que é incorruptível, essa glória começa a se manifestar. E ela não se manifesta nas nossas joias. Essa glória não se manifesta nas nossas roupas, no nosso carro, nos nossos títulos. Essa glória começa a ser manifesta no nosso caráter regenerado. Essa glória começa a ser manifesta nos nossos dons e nas nossas habilidades que são aprimoradas para o serviço do Senhor do Reino. Essa glória começa a ser manifesta no nosso coração, que deixa de ser agora um coração rancoroso e se torna um coração perdoador. Essa glória começa a ser manifesta no nosso coração, que deixa de ser um coração irado. Um coração, uma palavra que eu aprendi lá no Nordeste, um coração arengueiro. Você já ouviu essa palavra? Arengueiro. Pergunta para sua irmã: você é arengueira? Sabe o que é arengueiro? Arengueiro é gente encrenqueira. Essa eu aprendi lá no Recife, recentemente. Quando a glória de Deus se manifesta em nós, o nosso coração deixa de ser arengueiro, deixa de ser encrenqueiro, e a gente começa a ser apaziguadora. Quando a gente chega, a paz chega com a gente,
Por quê? Porque o príncipe da paz habita em nós. É isso que a glória de Deus começa a manifestar nas nossas vidas, por meio das nossas vidas. Aquele coração que antes era tão ambicioso, era tão egoísta, agora começa a ser um coração generoso. Você quer partilhar, você quer dividir, você quer compartilhar com as pessoas. Você não quer o primeiro lugar da fila. Você está chegando junto com a irmã na fila, aí você fala, ô irmã, vai você primeiro. Mas você está tão generosa, e a outra também está tão cheia da glória de Deus, a glória está sendo restituída, que a outra fala assim, não, minha querida, vai você. Não, vai você. Fica aquela coisa, disputando para ver quem é mais generosa. Isso é resultado da glória. Glória que nos foi roubada, mas que o rei está insistindo em nos devolver. E eu quero dizer para você, não abra mão dessa glória por coisa nenhuma. Porque a gente sem essa glória, a gente não é nada. A gente não tem nada, nem para oferecer. A gente não tem nada para oferecer. Porque tudo é por causa da glória. Essa glória que agora habilita os nossos olhos para olhar e tratar com misericórdia aqueles que, como a Vasti e eu, um dia, já nos recusamos em nos submeter ao rei. Quando essa glória nos é restituída, nosso olhar muda. A gente não olha mais com olhar de julgamento. A gente não julga mais o outro, a gente agora começa a olhar com empatia. A gente se coloca no lugar do outro. A gente não olha e diz assim, puxa, mas eu já falei tantas vezes, tem que quebrar a cara mesmo. Não. A gente olha e fala assim, puxa, eu vou lá, vou aconselhar mais uma vez, vou orientar mais uma vez, vou sugerir mais uma vez, eu vou orar mais uma vez. Sabe por quê? Porque isso é a ação da glória de Deus sobre nós. Você quer que a tua casa seja restaurada? Quer que a tua família seja abençoada? Quer que os teus sonhos sejam abençoados? Você precisa da glória de Deus. Você precisa permitir que o Espírito Santo promova em você o que Deus, por meio da Esther, promoveu naquela nação. Nós nem falamos de Esther aqui hoje, nem vamos falar. Porque o que o Espírito Santo queria tratar conosco é com relação a isso. A forma como o homem vê, que é tão distinta da forma como Deus vê. Não estou fazendo apologia a Vasti, porque a gente não sabe o que levou ela a tomar aquela postura, que foi uma postura de insubmissão, e toda insubmissão diante de Deus é pecado. Mas se Vasti tivesse conselheiros ao lado do seu marido, que tivessem a glória, talvez a história teria tido outro desfecho. Se ao lado do rei Xerxes tivessem homens que tivessem a glória de Deus, eles iriam propor outra coisa. Eles iam aplacar a fúria do coração do rei e iriam reconciliar aquela família. Eu preciso ser alguém que tenha a glória de Deus, porque ao meu lado, todo o tempo, em todo instante, há pessoas que precisam que alguém se manifeste cheia da glória de Deus. Lá na tua casa, você precisa ser alguém que manifeste a glória de Deus. O inimigo está querendo tragar a tua casa, está querendo tragar a tua família, está querendo matar os teus sonhos, matar os sonhos dos teus filhos. E o que é que nós estamos fazendo? Estamos preocupadas com a nossa performance, estamos preocupadas com o nosso estereótipo. Mas nessa noite, o Espírito Santo está preocupado com a essência que há dentro de nós. E Ele quer devolver-nos a sua glória. Amém? O rei Xerxes elegeu Esther como rainha no lugar de Vasti. E Deus nessa noite está nos elegendo como a noiva do seu cordeiro, como a noiva do rei Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? E eu quero orar com vocês neste momento. Pode ser como você está sentada mesmo. Coloque a mão sobre o seu coração. Eu não sei no que você encaixa nessa ministração nessa noite, como você chegou aqui. Eu não sei se você é alguém que tem vivido no meio do fogo cruzado, não tem achado ninguém para te defender, não tem achado ninguém para te acolher.
Eu não sei se você é alguém que está vendo seus sonhos indo por água abaixo, está vendo a sua família se desfacelando, mas nessa noite o Rei da Glória está aqui, e Ele quer promover algo novo na tua vida. Não importa quantas pisadas de bola você já deu, não importa quantas vezes você deixou de se submeter à voz de Deus, Deus te convida nessa noite para viver um novo tempo com Ele, para viver uma nova vida com Ele. É noite de resgate, é noite de salvação. Então feche os seus olhos neste momento e vamos orar juntas. Senhor Deus e Pai, eu quero te glorificar nessa noite, Senhor, pelo privilégio que nós temos da sua presença neste lugar. Eu te glorifico, Senhor, porque ao contrário dos homens, o Senhor não está à procura nessa noite de belas virgens. Até porque o Senhor é o único nesse lugar que nos conhece por inteiras. Não há ninguém melhor que o Senhor nessa noite para saber como chegamos aqui, para saber como têm sido os nossos últimos dias. O Senhor sabe, ó Deus, o que o mundo tem exigido da mulher de hoje. O padrão que o mundo usa é um padrão abusivo. E muitas meninas estão aqui hoje, Senhor, ouvindo essa palavra. Se identificaram, porque estão fazendo das tripas coração para tentar se encaixar nesse padrão humano, nesse padrão que é imundo, nesse padrão que visa o estereótipo, que visa a performance, que visa a aparência, mas que não visa a essência. Esse padrão que visa o glamour das coisas, mas não visa os sentimentos nobres e sinceros. Eu quero pedir ao Senhor que visite os nossos corações. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes nós temos tido comportamentos que se amoldam ao mundo de hoje. Estamos vivendo muitas vezes uma vida que não é a vida que o Senhor tem para nós. Estamos deixando de dar relevância às coisas simples e comuns, para correr atrás das coisas que evaporam, que passam, que se perdem com o tempo. E eu te peço nessa noite, Senhor, restitua-nos a tua glória. Nós contamos com a tua glória. Eu te agradeço porque o Senhor não nos despreza por causa dos nossos pecados. Pelo contrário, quando o Senhor olha para nós, o que nos atrai é justamente essa necessidade que nós temos da tua glória. E eu te peço nessa noite que o Senhor visite as nossas casas, visite os nossos lares, visite as nossas relações familiares. O Senhor sabe de fato, na essência, como estamos vivendo as nossas relações. Há relações aqui que estão por um fio, como era a relação daquele casal. Há relações aqui, Senhor, que se dependesse do julgamento de uns e outros, se dependesse da sugestão de uns e outros, o Senhor nem olharia para essas mulheres hoje. Mas eu quero te glorificar, porque o Senhor nunca parou para ouvir o que o inimigo tem a dizer a meu respeito. Eu quero te glorificar porque o Senhor nunca parou para ouvir as sugestões do inferno. Tua palavra nos diz que tudo que o diabo vem fazer é roubar, matar e destruir. E eu quero te agradecer porque o Senhor não tem ouvido os inúmeros conselheiros deste mundo, que estão mais preocupados consigo mesmos do que com aquilo que nós estamos vivendo nos nossos bastidores. Por isso, Senhor, restitua-nos a tua glória, devolve-nos a tua glória, a todo coração que se abre nessa noite para ti.
desejoso, ó Deus, e que compreende nessa noite, que o Senhor está fazendo um convite a todas nós. Diferente do rei Xerxes, que iria eleger uma única mulher virgem e bela para substituir Vasti, o Senhor está convidando a todas nós para nos tornarmos a sua noiva. E eu te glorifico por isso, porque o Senhor não isenta umas em detrimento de outras. Pelo contrário, o Senhor nos vê como únicas e especiais. Que em tudo o teu nome seja glorificado, e que nessa noite caia por terra toda resistência humana, todo coração endurecido, toda mente, Senhor, que está fechada e que resiste à tua voz, que resiste à tua palavra, que resiste aos propósitos que o Senhor tem para a vida dessas meninas. Que caia por terra em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor seja glorificado pela glória que nos é restaurada nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode se colocar de pé e dar um abraço nessa menina que está perto de você. E diga para ela: você é alvo da glória de Deus. Você é alvo da misericórdia de Deus. Diga para 2, 3, você é alvo da graça de Deus. Aleluia. Aleluia. Você é linda, você é preciosa, você é única, você é especial. Glória a Deus. E para fechar, eu quero só dizer uma coisa para você. Você é muito mais do que aquilo que você veste. Amém? Você é muito mais do que aquilo que as pessoas veem em você. Quando Deus olha para você, Ele vê além daquilo que você está vestindo, do que aquilo que você está calçando, na maquiagem que você está usando. Deus te vê na tua essência. Não deixe o mundo ditar outras coisas sobre a tua vida. Não se amolde ao padrão do mundo. Você é muito mais do que o mundo vê em você. Você é aquilo que Deus vê em você. E quando Ele te vê a sua noiva gloriosa. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Um beijo no teu coração. Tia Eliana, obrigada por essa rica oportunidade. Amo vocês. Todas vocês. Vocês são muito preciosas. Obrigada.